Segundo livro de Reis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros de lã e 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor para ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram. Repita comigo: desceram. Repita mais uma vez: desceram. Desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo quanto vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, se não respeitasse a presença do rei Josafá, na presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei aqui um tangedor. Repita comigo: tangedor. Mais uma vez: tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas. Repita comigo: covas e covas. Mais uma vez: covas e covas. Porque assim diz o Senhor: não sentirei vento, nem verei chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água que beberás vós, o vosso gado, os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas suas mãos. Ferireis toda a cidade fortificada, e todas as cidades principais, e todas as árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar a oferta de manjares, repita comigo: oferta de manjares. Mais uma vez: oferta de manjares. Eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos na fronteira. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. Repita comigo: vermelhas como sangue. Mais uma vez: vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis destruíram-se e se mataram um ao outro. Agora, pois, vamos à presa, ou vamos aos despojos, ó Moabe. Porém, chegando eles no arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A igreja pode estar assentada, dando glória e graças ao Senhor. Amém? 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 Glórias a Deus, meus irmãos. O que nós vemos aqui? Nós vemos um quadro que não é diferente. No desenrolar da mensagem, você e eu
com certeza vamos nos identificar com o que está acontecendo aqui, no meio desse povo, com relação a esses 3 reis. Amém? Certa vez eu trouxe uma mensagem sobre esses 3 reis, mas na verdade, aquela mensagem que eu trouxe essa vai ser totalmente diferente, acredito eu, porque o Senhor mostrou mais algumas coisas a qual nós podemos aprender com Ele. E uma das primeiras coisas que eu aprendo aqui essa noite é que teu inimigo não descansa. Ele vai se levantar contra você. Ele vai se levantar e ele tem se levantado contra a vida dos servos do Senhor. Amém? Então existem inimigos de nossas almas, que não é carne, que não é sangue, mas sim principados e potestades que se levantam, sabe, contra os filhos de Deus. E se levantam com fúria, se levantam para matar, se levantam para destruir. E o rei de Israel, ele teve essa notícia da rebelião de Moabe contra eles. Estava tudo controlado enquanto seu pai vivia, seu pai era Acabe. A Bíblia vai dizer que era um dos reis, dos piores reis, provocava muito o Senhor, a ira do Senhor. Mas o rei Acabe conseguia controlar os moabitas de uma certa maneira. E logo após a morte desse rei, se levanta Moabe contra então seu filho, o rei Jorão. E aí, meus irmãos, o que nós vamos agora falar são condutas totalmente erradas que vão se tomar para tentar resolver uma situação. Que o inimigo de nossas almas se levantou contra nós, não há novidade nisso, porque ele está sempre se levantando. Ele está sempre armando ciladas. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio para desfazer todas as suas obras. E nós devemos acreditar nesta palavra. Antes de tomarmos qualquer decisão, devemos lembrar que o Senhor é o nosso Deus. E Ele quem vai à frente, e não nós. Mas parece que o rei Jorão, por causa da sua idolatria, herdada do seu pai, herdada da sua mãe, nada mais, nada menos que aquela endemoniada da Jezabel, ou mulher endemoniada, inspirado na sua mãe, ele herda os deuses da sua mãe, e traz os deuses da sua mãe para adorar, nos termos de Israel. E aí levanta esse rei Jorão, e agora, queridos, desesperado, faz revista, coloca o povo em prontidão para uma guerra. Muitas das vezes estamos levantando para guerrear, quando o Senhor não disse para guerrear. Muitas das vezes usamos os nossos instintos de sobrevivência e contra-atacamos. Mas, amados irmãos, nesta noite, através dessa mensagem, eu quero que os irmãos passem a confiar no Deus que nós professamos, que nós servimos. Porque Jorão, ele se levanta com as suas estratégias para se levantar contra o rei de Moabe. E a primeira providência dele é trazer Josafá. Josafá, naquela época, ele era um ícone. Ele era aquilo que se chama de um referencial. Um referencial. Hoje, amados irmãos, muitas das vezes, quando eu ou você estamos em apuros, sempre vamos procurar um referencial para nos apoiar, para nos dar conselho, mas tome cuidado,
para você não se envolver aonde Deus não mandou você se envolver. Ainda que Ele tome conselho contigo, saiba que tu é um servo do Senhor. Mas Josafá também faz a mesma coisa. Você já viu, querido? Quando você pensa que não, tu está envolvido na história. Quando você pensa, tu estava lá, tranquilo, sossegado. Eu tenho certeza que o reino de Josafá, como diz a palavra do Senhor, é um reino em paz. Tinha paz. E muitas vezes eu tenho paz. E começo a buscar problemas para a minha vida. Kleber, você disse que eu não tenho que ajudar? Não, de maneira nenhuma. Mas há maneiras de se conduzir. E nós vamos ver aqui que todos eles erraram, inclusive Josafá. Qual foi o primeiro erro de Josafá? Ora, se eu sou o referencial, se Josafá era o referencial ali, como um rei, como alguém que tinha pelo menos capacidade para me ajudar, bom, eu entrego a estratégia na mão dele. Mas não é isso que acontece. Josafá, ele faz a pergunta a Jorão: e aí? Eu sou contigo. Os meus cavalos são seus cavalos, meus camelos, seus camelos, meus soldados, seus soldados, serei um com você. Essa peleja eu vou pelejar com você. Aí o camarada veio buscar conselho, com um referencial, e o referencial diz: qual é a estratégia? Qual é a estratégia? E aí, meus irmãos, Jorão, ele dá a estratégia. Bom, o negócio é o seguinte, pra gente, você sabe que o lado, se eu não me engano, o lado sul de Moabe era um lado muito fortificado. Não dava para entrar por ali. Vamos dar a volta pelo deserto. Vamos dar a volta pelo deserto, porque a gente, de repente, pega esses camaradas aí desprevenidos. Mas não vamos sozinhos, não. Vamos levar também o rei de Edom conosco, sabe? Quanto mais gente, melhor. Molezinha, 3 reis contra 1. Beleza, vitória garantida. Muitas das vezes a gente é arrogante, prepotente, achando que vai ser dessa maneira. 3 contra 1, fácil. Então Jorão traça a estratégia. Vocês vão ver onde isso vai dar. Jorão traça a estratégia. E eles vão pelo caminho do deserto. 7 dias de caminhada, querido. O que falta? O que faltou? Falta água. Falta água. Já pensou isso? 7 dias de caminhada. E o que você vê pela frente é deserto. Você olha para trás e o que você vê é deserto. Você olha para o lado que você vê é deserto. Olha para o outro que você vê é deserto. Existem momentos da minha e da sua vida em que tudo que nós vamos enxergar é deserto. E o que tem no deserto? Nada. Nada. Agora você imagina 7 dias de caminhada. Agora você começa a imaginar, olhar para o povo. Não tinha água para mais nada. Para mais nenhum dia. Se eu voltar, são 7 dias sem beber. Vai morrer. Se eu avançar, eu não sei para onde vou. São mais alguns dias sem beber. Vou morrer. Se eu ficar parado, não tenho água, vou morrer. Pense, amados, que muitas das vezes as nossas vidas passam por esse tipo de encruzilhada. Onde diz um velho ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é verdade? É assim. Olha a furada que Josafá e o rei de Edom se meteram. Agora ele não consegue mais resolver o problema de Jorão e eles estão com um problema que não podem resolver. Às vezes, meus irmãos, se mover precipitadamente vai trazer problemas insolúveis para as nossas vidas.
Tomar decisões precipitadas vão nos arrastar para esse tipo de deserto, onde não há saída. E o que eu faço nessa hora? Qual é o meu proceder? O que um servo faz? Mas, primeiramente, o que um não servo faz? O não servo tem que ter alguém para culpar. Eu sou culpado, não. Josafá veio comigo, não posso culpar ele. Rei de Edom está comigo, não posso culpar ele. Vou botar na conta de Deus, porque é assim. Quando nos encontramos no meio do deserto, depois de termos tomado as nossas decisões, culpamos a Deus. Veja o que o Jorão faz. O Senhor, ele ainda fala, que o Senhor, olha gente, que o Senhor nos trouxe a esse deserto para nos entregar na mão dos moabitas. Ei, amados, em algum momento, em alguma hora, não sei, talvez lendo esse texto longo, vocês viram ele fazer uma, sequer, oraçãozinha, pouquinha. Senhor, vá comigo nesse caminho, em nome de Jesus, amém? Não tinha Jesus, né? Mas vai, no nome do Senhor, amém? Posso ir? Servo do Senhor é prudente. Servo do Senhor não vai à batalha sem orar. Servo do Senhor não entra em guerra que o Senhor não mandou entrar. Porque as consequências vêm. As consequências erradas das decisões das nossas vidas vêm. E muitas das pessoas não sabem lidar com as consequências. Alguns tiram sua própria vida de tanta amargura de alma que ficam tão preocupados, entram em profundas depressões. Existem pessoas que entraram por esse caminho, estão deprimidas ao ponto de não querer mais viver. Não é verdade? Sim ou não? Mas por que não procurou o Senhor? Por quê? Porque lembramos do Senhor, já viu? Quando tudo está bem, quando tudo está legal, 3 exércitos, confiança, deviam dar aquele grito de júbilo, vamos vencer. Certamente eram inumeráveis os exércitos, vamos, alegria toda hora. Não lembro de Deus. Mas eu vou lembrar do Senhor exatamente lá. Sem água, no deserto, é o fim. Cá para nós, queridos, só para nós aqui, né? Pense em Deus como é que fica nisso. Já pensou? Nós que falamos que servimos ao Senhor e tomamos decisões sem falar com Ele. Você não imaginou como é que fica o Senhor nessa história? Graças a Deus que nós não somos como o Senhor. Porque muitos pensamentos você foi, morra. Você entrou aí, morra. E muitas pessoas fazem assim. Aí, tu não entrou nesse lugar? Não foi tu que se meteu aí? Quem mandou você se meter nessa guerra agora, querido? Aguenta a consequência e fica aí. Mas eu estou sofrendo, o problema é teu. Tem pessoas que fazem assim. Você, além de estar no deserto, sem água, sem saída, você ainda vai ouvir pessoas dizendo a culpa é bem feita. Aí, ó, falei para tu. Porque não se levantam pessoas para ajudar nesse momento, querido, quando o problema é insolúvel. O que vai levantar são pessoas para criticar mesmo, para dizer, foi você que entrou aí. Mas o Deus que eu sirvo não é assim. E aí vem um momento de desespero. Vem um momento... O que eu faço? Mas quem é servo é servo. Ainda que tenha vacilado. Eu quero lembrar para vocês, meus irmãos, que vacilos a gente sempre dá. E esse foi um vacilo de Josafá. Não consultou o Senhor. Se associou com quem não deveria se associar.
Foi com ele por caminhos que não deveriam ir. Mas quem é servo, quem entrou nesse tipo de problema e de dificuldade, naquela hora, vai se lembrar do Deus que serve. E nessa hora eu quero que você se lembre do Deus de Israel, do teu Senhor, que está ouvindo a tua angústia, ainda que você, com as suas próprias pernas, possa estar entrando ali. O teu Deus vai ouvir a tua oração. Mas por que isso? Graça, misericórdia. Por graça e por misericórdia. As pessoas não entendem o que é isso e abusam da graça, abusam da misericórdia do Senhor. Nós deveríamos entender, mas isso é um outro assunto, senão eu fujo da mensagem, que ela tem um foco, é você, essa noite, onde Deus quer mudar a direção de tudo. Mas quem é servo diz, ei, não tem um homem de Deus aí não? Veja, olha só, o Josafá está tomando a mesma atitude que Jorão tomou. O homem de Deus agora vai procurar outro homem de Deus. Nós devemos buscar conselhos. Nós devemos procurar, querido, saídas e soluções. Não guarde o teu problema para você, não. Procure saída. Se abra com alguém em que você possa confiar. Mas ele diz assim, tem sim, tem. Agora estou lembrando, rapaz, aqui a gente está passando perto da casa do Eliseu. Eliseu. Rapaz, o Eliseu, um homem de Deus. Homem de Deus, homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Rapaz, quem foi que deu essa ideia aqui? Que bênção! Vamos lá. E eu acho interessante, é que para se chegar à casa de Eliseu, e a Bíblia não erra, a palavra diz que eles tiveram que descer. Ei, há momentos da nossa vida em que nós temos que descer. Temos que descer. Se você não fez isso no começo, pelo menos no meio, para ter um fim legal, faça, desça, se arrependa, fale, Deus, errei, não te consultei, preciso do seu, desça. Reconheça. É claro que eles iam descer, porque a casa de Eliseu era nos locais mais baixos. Mas eu posso trazer isso para o contexto do que eu estou falando com os irmãos, e nós devemos usar dessa maneira. Muitas vezes, nosso nariz em pé, de não dar o braço a torcer, não queremos descer, não queremos voltar atrás. Não é isso que Josafá faz. Quando ele sabe que tem um homem de Deus, eu desço e vou procurar esse homem de Deus. Desce você, vai na casa do oleiro. Desce você, meu irmão. O deserto continua ali. Mas desce um pouquinho. Busque o Senhor. Coloque essa causa agora. Coloque essa luta agora. Coloque isso diante do Senhor. Reconheça que chegou onde chegou por causa de você. Mas que também você é dependente dele para sair de onde você entrou. Amém? Amém? Então vamos embora. Vamos procurar o homem de Deus. Vamos lá. Certamente ele vai dar uma... Jorão, agora eu vou. Vamos lá. Chegou. Contra com Eliseu. Eliseu olha para Jorão. Aleluia. Eliseu olha para Jorão. Tenho eu contigo. Eis aquele profeta. Ele olha para Jorão e diz aqui, que tal eu contigo, cara? O que eu tenho com você? Meus amados, veja que coisa interessante. Aquele homem já estava sofrendo toda a humilhação.
toda a humilhação. Ele tomou a decisão toda errada. Ele confiou no seu próprio braço. Ele confiou na sua estratégia. Existem pessoas aqui que estão confiando em si mesmo, na sua própria estratégia, no seu próprio braço. Existem pessoas aqui esta noite que acham, não, eu dou conta, eu faço, eu não preciso de conselho de ninguém, eu sei o que eu devo fazer, eu vou armar tudo, eu vou fazer tudo, deixa comigo, vai dar. Agora nada deu certo. Aquele homem já está ruim, 7 dias, com sede. Ainda vem um profeta e detona ele. Já pensou isso? Que humilhação, gente, que humilhação. Faz assim, não. No deserto, já estou sofrendo, acaba logo de pisar logo. Mas ele disse, rapaz, vai procurar o Deus do teu pai. Vai procurar os conselhos a quem não pode te dar conselho. Vai lá, porque foi os deuses do seu pai que te deu esses conselhos para você entrar aqui, nessa situação. Vai lá pedir a eles agora a solução. O que eu tiro dessa parte do texto é: quem é você para as pessoas que estão te observando? Hã? Qual é a tua moral? Qual é a tua conduta e a minha conduta diante do povo? Como é o meu comportamento? Porque para receber um tratamento como esse que Eliseu, e o Eliseu, vou falar para você, em peitudo, hein? Um camarada cabra, porque se falar um negócio desse com o rei, morre. Mesmo no deserto. Mas tem que ter autoridade. Mas o Eliseu, ele fala com autoridade porque o texto diz que, assim diz o Senhor, em cuja presença eu, e o profeta na presença de Deus fala. E não tem demônios que se levante para dar cabo da sua vida. Amém? Aleluia? Amém? Confiança em Deus. Mas quem somos nós? Qual o testemunho que eu e você estamos dando? Ao ponto de não ter crédito, de sequer as pessoas quererem conversar. Mas aquele homem disse assim, olha, vive o Senhor em cuja presença eu estou, que não fosse pela presença de Josafá. E aí, meus amados, eu quero dizer a tua importância no meio dessa situação. É que muitas das vezes Deus está tão irado com o camarada que ele vai precisar de um intercessor. E você pode ser essa pessoa agora, um intercessor, para clamar. Você sabe que a pessoa está errada. Você sabe que ela errou. Mas também você vê o sofrimento. E o que eu faço, Cleber? Eu vou interceder, eu vou orar. Eu vou pedir a misericórdia do Senhor. Senhor, nós nos metemos nisso, mas olha aí, ó, teu filho está mais lascado do que eu. Porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Mas se ele morrer, ele vai para o inferno. Senhor, a situação chegou a uma situação de morte, mas eu sei em quem tenho crido. Sei que tu és o meu Senhor. No Salmo 48, no final dele que nós lemos aqui, eu sei que ele cuida da minha vida agora e depois da morte. Precisamos de intercessor. Você precisa ser intercessor. E Deus, através do profeta Eliseu, diz, olha, se não fosse por Josafá, cara, que está clamando por você, se não fosse Josafá, eu não olharia nem na tua cara, mas vou te dar uma moral. Vou te ajudar. Não devia, mas eu vou te ajudar. Apesar de você ter confiado nos teus deuses, que são demônios, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. E aí, querido, é que a história vai tomar uma grande virada. Mas antes dessa história tomar uma grande virada, eu quero que eu e você medite nisso. Porque a morte era certa naquele lugar. A conduta daqueles homens, daqueles reis, eram condutas a qual Deus não aprovou. Porque eles não confiaram, e não oraram, e não buscaram a face de Deus. Toma cuidado quando você for tomar decisões, amados. Busque conselho em Deus. Busque conselho no Senhor. Para que você não erre.
você não venha lamentar. Talvez não haja tempo. Deixa eu abrir algo com vocês aqui. Eu vou abrir, me sinto à vontade para abrir algo com vocês aqui. Eu sempre sou a favor, aliás, sou contra, uma pessoa que está entristecida com a sua igreja, ela saia dela. Por quê? Porque não é assim. Não é assim. Não é dessa maneira que se conduz. Eu fiquei triste com a igreja, eu saí dela. Não. Espera primeiro o Senhor restaurar você. Busque o Senhor, porque certamente Ele vai te restaurar. Porque nós não devemos tomar decisões de cabeça quente, e nem com o coração manchado. Depois que Ele te restaura, Ele te anima, aí você sai? Não. Aí você conversa com Deus. E aí Deus, você estando com o coração limpo, tranquilo, aí Ele te aconselha. Verdade ou não? Amém? Amém? Nunca tome decisões de cabeça quente. Nunca. Essa semana que passou, meu sobrinho ele foi consagrado pastor. Ele agora oficialmente é um pastor. Foi uma bênção, tudo direitinho. E ele conversou muito comigo. Foi maravilhoso. Sabe, querido, eu estou vivendo momentos muito bons na minha vida hoje. Já passei períodos difíceis, como todos nós, né? Nossa vida é assim, né? E eu me lembro que ele começou a falar sobre a igreja dele, a qual eu me converti, e fiquei lá por 14 anos. 14 anos dentro daquela igreja. Tudo que eu aprendi lá. Gosto muito daquela igreja. Eu estou abrindo isso por causa, até tem a ver. E quando ele saiu, a gente falava das coisas do Senhor. Eu passei a manhã, nem trabalhei, eu precisava trabalhar, mas nem trabalhei. Conversei tanto. Aí me lembrei da igreja antiga que eu pertencia. Me lembrei mesmo. Lembrei dos momentos de alegria. Lembrei dos meus irmãos que eu deixei lá. Sabe, querido? Completamente restaurado. Amém? Amém? Quando eu estava lá na nomeação dele, encontrei o meu pastor antigo, dei um abraço, ele me convidou para estar na igreja dele domingo, se Deus quiser, que vem, estarei lá. Me convidou, nos abraçamos, totalmente bem, tranquilo. E eu me lembrei da igreja, senti saudade. Senti saudade. Falei, Senhor, eu vou falar para o Senhor que eu gosto daquela igreja. Me sentia bem lá, bem. Mas eu me lembro que ele disse que era para eu sair. Ele falou para eu sair. Ele usou o servo dele dentro da minha oficina para dizer, o Senhor não te quer mais lá. Ele não te quer mais aqui, Kleber. Ele quer te levar para um outro lugar. Só obedeça. Tá bom. Mas eu, em pensamento, essa semana eu orei, Senhor, como seria voltar para... a cogitação. Como, em oração, como seria voltar para lá? Com a minha família. Como seria? Aí, depois desse pensamento, veio a pergunta, eu poderia voltar, Senhor? Fiz essa pergunta a Deus. Eu estou falando isso porque tem a ver com a mensagem. 5 minutos, isso em oração. 5 minutos o telefone tocou. 5 minutos o telefone tocou. Era a irmã Cesarina, ela está aqui? Está ali, Cesarina. Não está aqui ela, que me ligou. 5 minutos, por isso que eu te falei, minha irmã, fica tranquilo que eu já sei. 5 minutos ela me ligou. E ela disse assim, Kleber, eu tive um sonho com você, o sonho não foi bom. Eu falei assim, rapaz, conta isso, traz esse sonho aí para a gente saber como é que é, né? Então, Kleber, eu tive um sonho com você ontem, mas o Senhor mandou te ligar agora. Eu falei, agora? Eu falei, boa. Aí eu já comecei a ligar uma coisa com a outra. Kleber, eu sonhei que você estava dirigindo o seu carro e você estava indo numa direção. E você botou mais 3 passageiros dentro do seu carro e, de repente, você mudou a direção. Irmã Cesarina falando comigo, essa semana ainda. E, Kleber, quando você mudou a direção do seu carro, o seu carro caiu no abismo e no mar.
todos morreram. Falei, nossa. E Kleber, olha só, não só isso, aparentemente as pessoas que você deu carona era a sua família, sua esposa e as suas 2 filhas. Qual o recado que Deus deu para mim? Qual o recado que Ele deu? Sabe, queridos, o que está faltando na gente é isso. Você pode ter desejo, você pode ter vontade de fazer alguma coisa, mas leve os teus pensamentos em orações, não abra a tua boca e peça conselhos a Deus. Porque há caminhos para o homem que parecem de vida, mas o final dele é a morte. Eu me lembrei das coisas boas, mas o Senhor disse, não terminei o que eu queria que você fizesse nesse lugar, Kleber. Você vai ficar e olha, não provoque a minha ira. E ele foi falando isso, me lembrando do texto de Moisés. Voltando para o texto, se pedíssemos conselhos a Deus antes de tomar as nossas decisões, erraríamos menos. Erraríamos menos. Porque o Senhor nos conduziria. Porque o Senhor seria conosco. A sua destra estaria conosco. E nós andaríamos segundo os teus conselhos, segundo os teus preceitos. Precisamos entender, a nossa vida pertence a Deus. E as nossas decisões também. Confie no Senhor. Confie na sua boa mão. Não o que aqueles homens fizeram. Mas vamos lá, jornada, porque o Senhor tem solução para a burrada que a gente faz. O Senhor sempre traz uma solução. Eu não quero trazer essa mensagem para trazer acusação para os irmãos, para deixar os irmãos pior do que estavam. Ei, o teu Deus tem solução para a tua vida. O teu Deus tem solução para o teu problema. Aonde você entrou, você não sai. Mas o Senhor, se botar a mão, te tira dali com mão forte. Ele é poderoso. Aleluias. Você pode glorificar o Senhor. Você pode adorar Ele. Depois de detonar o Jorão, Elias vai lá, vamos, agora vem a solução. Ô Josafá, estou falando contigo. Vou te dar a solução. E qual é a solução que eles encontram? Quem sabe me dizer? Fazei covas. Às vezes, eu acho que o nosso Deus ele é bem-humorado, né? Porque no meio do deserto, estou com sede, ele vai mandar eu cavar, gente. Meu Deus do céu. O negócio fica estreito. No meio do deserto, o Senhor, eu estou pensando que o Senhor vai enviar um anjo aí com um barril d'água, um carro-pipa, alguma coisa. Mas, poxa, cavar? Estava nos meus planos cavar, não. Amados, aprenda uma coisa. Quando Deus falar contigo, obedece. Se Deus mandar você fazer algo, ainda que seja estranho para você, mas se você tem certeza que Ele mandou você fazer, obedeça para que a bênção venha. Não questione, só faça o que Ele está mandando. Por quê? Porque a situação chegou onde chegou por nossa causa. Agora você quer sair? Deixa Deus, estratégia agora dele. Deixa Deus fazer como Ele quer. Vocês não entenderam a estratégia da cava-cova, não, entenderam? Mas olha, a gente pode simbolizar o cavar com orações. Começa a cavar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, diz a palavra do Senhor. Nós devemos buscar, nós devemos insistir, nós devemos bater até que se abra. Ele está dizendo para mim e para você, cave, faça covas. Eu não consigo. Meus irmãos, ajuda um ou outro aí. Ajuda a cavar essas covas. Por quê? Porque vem água. Vem água de Deus. Vem água por aí. Obedece o Senhor. Mas se teu irmão não está em condição de cavar, por causa da debilidade dele, cave com ele, ore com ele, junte-se com ele, clame com ele. Para quê? Não estou entendendo nada. Não entenda, não é para entender, é para obedecer.
Não é isso? Você vai para a escola, aprende o A, B, C, D. Em Deus é o obedecer. Só obedece. Só faz o que Ele está mandando. Cave covas. Eles cavaram covas. Agora veja bem antes, pulei essa parte. Puxa vida, não podia pular, mas dá para inserir essa parte. O que Eliseu faz antes de dar o conselho para eles? Traz um quê? Um tangedor. Alguém tem um tangedor aí? Eu quero um tangedor aqui. Eliseu tá. Eu quero um tangedor aqui. Eu quero um músico. Eu quero alguém que toque. A palavra de Deus diz que Deus habita nos meios dos louvores. Sabe, querido, nos meios das dificuldades que eu e você estamos passando, às vezes a gente não pode mesmo nem se mover e fazer nada, mas pelo menos você pode abrir a tua boca, louvar e adorar a Deus. Você pode ter a tua confiança plena. Eu não estou vendo nada, mas eu vou começar a louvar. Eu vou começar a adorar. O tangedor é a oração, é o louvor. Você louva. E depois que louva, o que acontece? A presença, o poder de Deus desce naquele lugar. Desce, Deus habita no meio dos louvores. Está difícil, louve, adore, confie em Deus. Ele há de trazer resposta para mim e para você. Esquece o teu problema um pouquinho. Veja, o deserto continuava lá. Não tinha água, não tinha nada. Traz o tangedor. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos habita no meio disso. Ei, povo meu, me adore, me louve. Nos seus momentos de lutas, cantem a sua confiança em mim. Coloque a sua confiança em mim. Eu vou resolver. Depois de adoração, que coisa boa depois de uma adoração. O que desce? O poder. Por isso que é tão importante esse momento. E esse momento do louvor não é um momento de encher linguiça. É porque a gente não tem nada que fazer até a palavra, a gente vai cantar. Não, queridos, esse momento do louvor, esse momento da adoração, é a preparação para que desça neste lugar o poder genuíno de Deus para operar. Adore o Senhor. É por isso que nós cantamos, por isso que nós louvamos, por isso que nós adoramos. Você viu as vozes de todo mundo aqui adorar, mas nenhuma voz é igual à outra e ninguém estava no mesmo estado que o outro. Alguns aqui estavam alegres, outros tristes, outros preocupados, outros apreensivos, outros depressivos. Mas se via a boca deles se movendo. Ei, adore! Louve! Fica preocupado não, Deus já tomou a dianteira. Agora a estratégia, cavou. Pronto. O que a gente faz? Espera um pouquinho. Está com pressa? Poderia resolver naquela... Não, está com pressa. Vamos passar mais uma noite aqui? Vai passar mais uma noite aí, nesse deserto. Para tu aprender. Tu também quer na hora? Tu quer na hora? Ah, tu aprontou, tu fez, tu não confiou. Tu quer na hora? Não é na hora não, queridos. Você pode notar que é de manhã. É o amanhecer. O choro, ele dura uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. E quando que ela veio? Quando a adoração da manhã. O teu devocional. Depois de louvar e adorar o Senhor, eu descanso. Agora acordo no outro dia, o problema está lá? Tá. Mas agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou para o meu devocional. Eu vou para o joelho. Eu vou clamar a Deus. Eu vou fazer o que eu deveria ter feito desde o início. Eu tenho que me curvar a esse Deus. Eu tenho que adorar esse Deus. Eu tenho que colocar a confiança em Deus. Esse dia é mais um dia. Mas com o Senhor vai ser um dia especial. Vai ser o dia da minha vitória. Vai ser o dia que o Senhor vai me responder. Eu tenho certeza disso. Foi logo em seguida. Depois do devocional pela manhã, depois da adoração, depois de nós entendermos aquilo que Deus quer de nós, a adoração plena e a confiança nele, aí o milagre começa a acontecer. Desce dos montes de Edom
águas puras, aleluias. Desce águas agora para saciar a sede. Águas do monte, águas puras, águas limpas, que vão fazer saciar a minha e a tua sede. O milagre está acontecendo. Agora bebe você, bebe tua família, bebe os animais. Todos vocês serão abençoados por causa da confiança. Isso é estratégia. Deus falou, não essa estratégiazinha sua barata que você arrumou, não. A minha estratégia traz vida. E traz segurança. Desce. E aí? O que acontece? Lembra que eu falei com vocês sobre cavar? Que o negócio ali no meio de cavar, que acho que não entendi nada. Mas tudo que Deus faz é bom. E é perfeito. E tem propósito. Aquele lugar, na terra dos Moabitas, era um lugar onde o barro era bastante vermelho. Olha, vocês sabem disso. Se correr uma água aqui em cima de um barro batido, ela vai correr limpa. Mas quem já fez poço aqui sabe disso. Você começa a furar a terra, qualquer aguinha que bate, o que acontece com ela? Ela fica avermelhada por causa do barro, não é verdade? Aí vem os moabitas, olha lá de cima da montanha, e eles contemplam logo pela manhã, o quê? Aquela água veio, querido, ela entrou nas covas, e o que aconteceu com aquelas covas? Transbordaram, e a água correu, como se fosse um rio de sangue. Aquele barro avermelhado corria como um rio de sangue naquele lugar, ao ponto que os inimigos olharam e viram sangue. Eis que confundidos serão todos aqueles que pelejam contra você. O Senhor trouxe confusão para eles. Confusão. Agora vocês viram, vocês mexeram com os meus filhos. E se você quiser fazer uma outra analogia, quando os inimigos se aprontaram, porque quando eles souberam que a água desceu, o negócio ficou estranho. Agora, levando todo mundo criança, levando os moabitas, ficaram doidos. Ih, rapaz, o negócio ficou esquisito, mas vamos lá que a gente vai. Vamos, levando todo mundo, fica todo mundo em prontidão. Aí eles olham para lá do monte, eles veem aquele rio de sangue, eles disseram assim, haha, olha só, eles se mataram. Eles se mataram. Aí eles, vamos à presa, vamos aos despojos, vamos pegar o que sobrou. O inimigo já está cantando vantagem, o inimigo já está gritando, cantando o canto da vitória. Aê, destruímos eles, é agora. Mas por quê? Porque eles entenderam que aquilo era sangue. E eu posso olhar aquele sangue da seguinte maneira. Quando o inimigo vem contra mim, contra a sua vida, eles não vão me ver, não vão te ver. Eles vão ver o sangue. Eles vão ver o sangue que me comprou, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. O teu inimigo, o que enxerga na vida do servo do Senhor, é o sangue de Jesus. E contra esse sangue, ninguém pode. Ninguém pode. Eles partem para cima. Eles não partem para guerrear, eles partem para comemorar. Eles vêm totalmente desguarnecidos. E aí o Senhor completa a sua vitória. Aleluia! Ei! Ainda que você tenha chegado a este deserto, ainda que você tenha chegado a esta condição, tu tens um Deus que peleja por ti. Você precisa confiar, nós precisamos confiar nesse Deus. Nós devemos confiar no poder desse Deus, porque Ele vai trazer a vitória. Kleber, mas por que Ele vai trazer a vitória? Por amor. Por amor. Existia ali 3 tipos de reis, representando 3 povos. O primeiro rei de Israel representa toda a idolatria que você vê nessas religiões que tem por aí, é um ecumenismo. Você vê uma mistura de religiões. Esse primeiro rei, ele vai representar isso. O segundo rei, que é Josafá, vai representar o povo de Deus, o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o rei de Edom vai representar os gentios, aqueles que não ouviram,
aqueles que não conheceram ainda ao Deus de Israel. Por que o Senhor faz aquilo então, Kleber? Porque o Senhor quer dar uma lição. O Senhor quer trazer todos ao arrependimento. Porque quando Deus opera daquela maneira, que Moabe vem, eu tenho certeza que Israel, com toda a sua idolatria, larga de lado os seus deuses, acaba com isso tudo. Existem pessoas que estão presas nos seus deuses, presas na idolatria. Os deuses que têm boca, mas não falam, têm mão, mas não apalpam, têm ouvidos, mas não ouvem. Deus operou de maneira poderosa, ao ponto daquele rei ver e toda a sua idolatria cair por terra e gritar: só o Senhor é Deus, só Ele salva. E vendo a transformação deles, Moabe não tinha para onde correr. Bom, eu não vou pegar Israel. Israel se converteu. Eu não vou pegar Judá. Judá já é convertido. Eu vou pegar esses daqui, os gentios. Os gentios o quê? O Deus de Israel tem poder. Nós nos rendemos a Ele. Nós vimos o poder dEle. Nós nos entregamos a Ele. Se juntaram, colocaram o inimigo para correr. Deus tem propósito naquilo que Ele está fazendo. Deus tem propósito naquilo que está acontecendo na tua vida hoje. Mas passe a confiar um pouco mais no Senhor. Passe a acreditar no seu poder. No poder salvífico dEle. Na graça dEle. No amor dEle. Passe a fazer isso. E viveremos o novo de Deus. As nossas cisternas estarão cheias, abastecidas de água. Nossa sede será saciada. Teremos comunhão plena com esse Deus maravilhoso. Deus te chama para isso esta noite. Volte-se para o Senhor. Apesar das suas decisões erradas, volte para Deus. Ache o caminho de volta. Busque ao Senhor. Confesse. Ele vai nos abençoar. Vamos nos colocar de pé.